Olá, senhoras e senhores, pais responsáveis, os nossos alunos da banda do projeto Criança Feliz, professor Davi Noronha aqui, para trazer para vocês as coisas que nós tratamos na nossa reunião de pais responsáveis do ano de 2025. Então, se você estava na reunião, você está dispensado de assistir esse vídeo, mas se você não estava na reunião, gostaria que você ficasse aqui para saber o que a gente tem para esse ano, as nossas propostas. A gente também vai pedir algum apoio para você aí, então gostaria que você ficasse nesse vídeo aqui para você saber certinho, tá legal? Então vamos para o slide? Então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre a nossa banda. A banda musical do Projeto Criança Feliz 2025, o nosso compromisso com o ensino, música e disciplina em harmonia. Bem-vindos à banda do Projeto Criança Feliz. Esse é o nosso guia para o ano de 2025, repleto de música, aprendizado e conquistas. Juntos, vamos construir um futuro brilhante para a nossa banda e para cada um de seus integrantes, inclusive o seu filho, o seu afilhado, ele está aí fazendo parte desse grupo. Quem faz a banda acontecer? Nós vamos falar da nossa equipe de 2025. Conheça a equipe que lidera e apoia a banda do projeto em 2025. Juntos, eles garantem o sucesso e a harmonia do nosso grupo. Então, nós temos esse ano como diretora a Silvana. Silvana, que sempre foi fã do nosso trabalho, sempre acompanhou a nossa banda e esse ano está conosco como diretora ali do projeto. Junto com ela, nós temos na coordenação a Roseli, que já é mais conhecida de todos, já está no projeto há muitos anos. E como monitora, a gente tem ali a Eliane, que cuida do ônibus, cuida da criançada enquanto eles estão ali na parte externa, no horário da banda e no horário do projeto também. Na coreografia, agora a gente tem a Amanda no lugar da Natália. O professor Rodrigo era o nosso professor de Madeiras e o nosso regente. Agora, quem foi para Madeiras é o Silvio, que também é conhecido de todos aí já há bastante tempo. E na parte de metais, quem assumiu foi o Bruno. O professor Bruno é o novo professor de metais, super competente, estudou no Conservatório de Tatuí, é maestro também. E eu, Davi Noronha, continuo na percussão e esse ano também na regência. Pessoal, ah, quem já foi na reunião recebeu uma ficha de inscrição, que é muito importante que seja preenchida. Quem não foi na reunião vai receber essa ficha de inscrição na terça-feira. Então, terça-feira agora, nós estaremos enviando essa ficha através dos seus filhos. Por favor, preencham e mandem de volta para a gente, porque nós precisamos ter o controle. Sempre que a gente vai sair, a gente tem que apresentar o controle dos alunos. E se a gente não tiver as fichas, fica muito difícil para a gente fazer essa contabilidade. Do lado da ficha aí, vocês estão vendo esse ícone escrito Form. É porque a gente tem o Google Forms também lá no grupo de pais. Eu mandei um formulário para vocês preencherem, porque às vezes a gente usa a ficha, mas nem sempre a ficha está à nossa disposição. Às vezes a gente está num lugar que não é o projeto e a gente precisa responder alguma coisa concernente aos alunos. E então, para ficar mais fácil esse controle, a gente precisa ter um formulário que seja digital. E se você preencher esse forms rapidinho, você vai demorar no máximo aí 2 minutos e já vai conseguir preencher, é só enviar pra gente tranquilo. É só clicar no link que já vai estar tudo automático, tá bom? Compromisso é igual sucesso. Gostaria de falar muito sobre a assiduidade. Até agora, tinha alunos que eles iam no projeto um dia e faltava um mês, faltava 2 meses, depois eles voltavam para o projeto. E eu não acho justo com aqueles que participam do projeto o tempo todo. Porque, imagine só, a gente pega os alunos, leva os alunos lá para a sala, trabalha com eles, e aí a gente ensina os padrões, regência, como é que a gente quer que a música soe. Então, o aluno ele fica apto a tocar do jeito que a gente está ensinando. E aí tem um aluno que ele não tem compromisso com a banda, ele tem compromisso com os passeios, ele sabe que depois de apresentações a gente vai fazer alguma coisa. Então, quando ele descobre isso, aí ele reaparece na banda. Aí ele toca, mas ele não vai tocar igual aos outros porque ele não faz parte do grupo. Se ele não faz parte do grupo, ele vai destoar e ele vai ter os mesmos benefícios daqueles que estão com a gente todos os dias. Então, eu não acho isso justo. Portanto, aqueles que não estiverem com assiduidade em dia, eles não vão poder participar. E aí a gente colocou um limite aqui. Qual que é o limite? O limite é esse, ó. No máximo
3 faltas seguidas ou 5 faltas no bimestre. Se o aluno ultrapassar essa marca, ele vai ser automaticamente desligado da banda. E outro ponto importante é apresentações. Nós trabalhamos com aluno, nós lemos, para você ter uma ideia, a gente lê mais ou menos. Eu não quero ser hiperbólico aqui, mas eu acredito que a gente leia cada partitura umas 500 vezes com cada aluno, no mínimo. Tanto que a gente decora, eles decoram as partituras. E aí, você faz um trabalho desse e quando chega o dia da apresentação, o aluno simplesmente não vai. Então, todo aquele trabalho que a gente teve foi em vão. Então, isso não é justo com a banda. Então, se o aluno faz parte da banda, ele precisa estar nas apresentações. A dedicação de cada membro é fundamental para o nosso sucesso, o sucesso coletivo. Contamos com o seu compromisso. Lanche, pessoal. Aí eu coloquei a foto de uma torta, porque a gente sempre tem uma torta de frango aqui muito recheada, muito pesada. Os pedaços são pesados. Eu acho que um pedaço dela já é uma janta. E sempre tem suco. Então, se você tem preocupação porque seu filho saiu da escola e veio pra banda e você não deu nada pra ele comer, não tem problema, aqui a gente tem um lanche. Inclusive, a gente tem também um pãozinho aqui. Sabe aquele pão de leite? A gente tem um pão de leite que vem recheado com carne moída. Eu não sei se eu acho tão gostoso porque quando eu como eu tô com fome, ou porque é gostoso mesmo, mas os alunos adoram. Não sei se eles já comentaram com vocês em casa, mas é um lanchinho super bem feito. Então, palmas aí para as cozinheiras. Seguindo. Respeito e dedicação. Uso adequado dos instrumentos. Cuidar dos instrumentos é essencial para a qualidade da nossa música. Então, isso eu não preciso nem dizer. Pessoal, é muito difícil para a gente conseguir um instrumento. Para vocês terem ideia, eu acho que a gente está fazendo pedido de instrumento há uns 3, 4 anos que a gente pede instrumentos e a gente não consegue. Os instrumentos que nós temos estão precários. Os instrumentos da percussão são todos instrumentos adaptados, porque a gente não conseguiu ainda instrumentos de percussão, de banda mesmo. Então, o que a gente já tem já é precário. Se o aluno não zelar desse instrumento, aí acabou com tudo, porque o pouco que a gente tem já tá difícil. Se ele não cuidar, e aí a gente fica sem nada, entende? Para conseguir novos é muito difícil mesmo. Bullying é um problema que a gente não tem visto na banda, mas é importante frisar, né? Sempre respeito. Rotina de estudo. O aluno leva o instrumento para casa não por acaso, ele leva esse instrumento para casa porque ele precisa estudar o instrumento. Então é importante que você sempre dê seria legal determinar um horário, talvez um horário específico e principalmente finais de semana, um sábado de manhã, um horário muito bom para estudar. Quem é músico sempre usa o sábado de manhã para estudar porque é um horário tranquilo e rende muito. Metas para 2025. Esse ano a gente vai aprimorar a habilidade musical dos alunos. Nós vamos focar na leitura musical e técnica. Eu coloquei técnica de marcha aí, mas eu queria falar da técnica no geral. Todo ano, quando a gente começa a estudar, que eles começam a tocar, a gente já começa a fazer apresentações. E quando a gente entra nessa onda de apresentação, parte de estudo técnico ela fica meio que em segundo plano, terceiro plano, dependendo da nossa agenda. Então, esse ano nós vamos priorizar o estudo de leitura musical e o estudo de técnica. Então, a gente vai ter uma apresentação agora, inclusive, é importante, já vou falar disso agora. Dia 25, nós somos convidados para tocar em Brasilândia, aqui no Mato Grosso do Sul. Vai ser aniversário de Brasilândia e nós vamos tocar lá no dia 25 de manhã. No dia 26, provavelmente nós vamos tocar numa festividade que vai ter no Tunico André, aqui em Dracena mesmo. E depois disso, nós vamos dar uma parada com as apresentações. Por que nós vamos parar? Porque aí nós vamos dar um intensivo nesses alunos, nós vamos levar essa banda para um novo patamar de técnica e de leitura. Nós vamos fazer esses alunos, porque assim, o aluno ele sempre depende do professor para entender como funciona a música, como é que ele executa a música. A gente lê junto com o aluno até que ele consiga ler sozinho. E a nossa intenção é que o aluno pegue uma partitura e que ele entenda essa partitura sem depender
da gente, entende? Que ele tenha autonomia para se resolver com a música. E isso vai elevar demais o nível da nossa banda. Então a gente vai ficar mais com a parte de refinamento, sabe? A parte de aonde que tem uma dinâmica, onde que cresce, onde que diminui. Algumas técnicas a gente vai continuar passando, mas a gente pretende fazer com que o aluno consiga entender a partitura como um todo sozinho. E a parte técnica também. E esse ano nós vamos participar de competições. É muito importante participar de competição porque o aluno ele vai ter panoramas mais globais do que está acontecendo no mundo da música. Ele vai ver outros alunos de outros municípios tocando e isso desperta muito mais o interesse dele em estar evoluindo. Isso é muito importante e é muito prazeroso para o aluno também. Em 2025, vamos superar nossos limites e alçar novos patamares de excelência musical. Essa é a nossa proposta para esse ano. Pessoal, avaliação de ingresso. Nós vamos ter banca avaliadora que vai exigir habilidades mínimas. Eu vou explicar isso aqui. Até hoje, quando um aluno ia entrar no projeto, simplesmente o professor convidava para que ele entrasse, mandava mensagem para os pais, se os pais autorizassem, ele passava a fazer parte da banda. Esse ano vai ser um pouco diferente. Esse ano, o aluno que quiser entrar na banda, ele vai ter que estudar um conteúdo que já está estabelecido por nós professores. E depois que ele cumprir esses conteúdos com o professor, ou em casa mesmo, ele vai passar por uma avaliação que vai ser feita pelos professores da banda, todos ao mesmo tempo. E os professores vão pedir esses conteúdos mínimos, que são leitura à primeira vista, ele vai tocar um tema de livre escolha do aluno, e ele vai apresentar para a gente, e assim nós vamos poder medir se ele já tem o mínimo de habilidade para fazer parte. Então a gente não está procurando alunos experts no assunto, mas a gente precisa que ele saiba o mínimo para que ele não atrapalhe o andamento da banda, porque já aconteceu de entrar aluno que a gente percebia que ele não tinha condições técnicas de fazer parte do grupo, mas como a gente colocou, não tem como tirar e acaba atrapalhando o andamento. Então esse ano isso não vai acontecer. As datas eu fixei como toda a última quarta de cada mês, mas talvez isso mude, porque às vezes a gente tem uma demanda de alunos maior do que isso, então talvez a gente precise fazer 2 avaliações no mês, tem mês que a gente não vai fazer avaliação nenhuma, isso vai depender muito da demanda. Esse é um projeto de incentivo, aluno nota dó. Então, como vai funcionar? O aluno que for mais dedicado dentro do mês, ele vai receber esse certificado de aluno nota dó. E esse certificado, ele não vai ser para o aluno que toca melhor. Ele vai ser para o aluno que é mais comprometido. Talvez seja o aluno que toque pior, mas que nós percebemos que ele está mais engajado, mais comprometido com o avanço musical, com a banda. Então, é esse aluno que vai receber. Então, de vez em quando seu filho vai chegar aí na sua casa com um certificado. E incentive, por favor, elogie, tire foto, posta. Tira foto, posta no Instagram, marca a gente. Responsabilidade compartilhada. Pessoal, todos os alunos que têm instrumentos emprestados, eles precisam levar para você um termo, que é um termo de responsabilidade, e esse termo é obrigatório. Então, se porventura seu filho está com o instrumento da banda e você não assinou esse termo, manda mensagem para mim que eu envio um termo para você para ficar tudo certinho, tá? E que eles tenham cuidado com os instrumentos, como eu já tinha dito antes, é muito complicado para a gente conseguir instrumento, manutenção uma vez por ano, então quebrou, ele vai ficar 1 ano tocando o instrumento quebrado. Identidade da banda. Pessoal, essa aí é uma camiseta que a gente desenvolveu esse ano. Essa que vocês estão vendo na foto. Então a gente criou uma logo. A gente até hoje não tinha logo da banda. Então esse ano a gente fez uma logo. E esse uniforme que vocês estão vendo é um uniforme que a gente está vendo alguns patrocínios para poder fazer ele. Eu acredito que vai dar tudo certo. E daqui umas 2 semanas eu já vou pegar os tamanhos dos alunos, e esse uniforme é um uniforme que vai ser do aluno, não vai ser um uniforme do projeto. Diferente daquele uniforme que a gente usa para desfilar com a banda, aquele é um uniforme que é do projeto. Essa camiseta é um uniforme do aluno, e vai ser um uniforme de passeio, então quando a gente for
Exemplo, vamos para Prudente passear, ele vai ter que colocar essa camiseta aí. E quando a gente for tocar durante o dia também, porque de dia é bem quente, então aquele uniforme, o uniforme de gala é muito pesado, ele é muito quente, alunos passam mal, então a gente vai utilizar esse aí. E por falar no uniforme de gala, pessoal, eu sei que a gente já falou, anteriormente a gente falou que não precisava higienizar, mas nós estamos com um problema com a higiene dos uniformes, porque nós não temos funcionário suficiente para fazer essa higiene no projeto da forma adequada. Então, nós vamos falar aqui sobre como fazer essa higienização. Sabonete neutro, coloquei IP, mas não precisa ser IP, é só uma demonstração aí. Mas ele precisa ser neutro. Você pode bater o uniforme na máquina. Só é interessante que você bata ele sozinho. Então você pode esfregar ele aí com sabão neutro, joga na máquina, deixa bater, colocou no varal, ele vai secar rapidinho. Ainda falando sobre higiene, pessoal, tem muitos alunos que eles estão vindo sem meia. E aí ele tá usando o sapato sem meia. E tem aluno que vem com chinela havaiana, ele vem andando pela rua, arrastando o pé, e chega aqui, o pé tá cheio de barro, ele coloca o pé cheio de barro dentro de um sapato, tá limpinho. E aí depois esse sapato fica lá no projeto, aí depois outro aluno vai ter que usar o mesmo sapato, entende? Então é muito anti-higiênico isso. Então, por favor, orientem seus filhos a trazerem meia no dia do ensaio, ou quando eles estiverem com o uniforme em casa, que eles coloquem meia, por favor. Essa, essa, essa figura, acho que ela fala por si só, né? Oi, vim fazer aula de trombone. Por que eu coloquei isso? Pessoal, tem muitas alunas que estão indo fazer aula com um uniforme completamente inadequado. Então, por favor, atenção aos uniformes, tá? Uniformes não, roupas. Eventos externos serão previamente comunicados a vocês, então fiquem de olho nos grupos de WhatsApp. Nós temos o Instagram da banda, eu coloquei errado aí, é @banda do projeto, só isso. Então se você ainda não está no Instagram, entre, por favor, fiquem com atenção no grupo de pais. Esse é o nosso Instagram, eu gostaria que vocês compartilhassem, pessoal, por isso que eu coloquei aquele ícone de compartilhar ali, porque é muito importante que a gente tenha relevância no Instagram. E a gente só vai conseguir essa relevância se várias pessoas estiverem. Então, por favor, compartilhem. Incentive seus filhos. É muito importante que eles tenham o seu incentivo, isso vai fazer toda a diferença. Se você gostaria de ser um pai apoiador, mande mensagem no meu privado, nós vamos montar um grupo de 5 pais, 4, 5 pais, que podem apoiar o projeto de que forma? Acompanhando as crianças nos passeios, acompanhando nos desfiles, para ajudar a gente a colocar uniforme, para ajudar a gente a acertar partitura, colocar estante, esse tipo de coisa. Então, se você tem disponibilidade, é só me mandar uma mensagem no privado que eu vou colocar você dentro do grupo de pais apoiadores, tá? Perguntas podem mandar no meu particular que eu vou respondendo, e eu fecho com esta frase: esta banda é feita de instrumentos, mas só funciona com o coração de cada família aqui presente. Muito obrigado, pessoal.